Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Danilo. Nós daremos início agora à análise da medida provisória 927, que foi editada na data de 22 de março de 2020. Tá? Basicamente essa medida provisória ela dispõe sobre as questões trabalhistas em razão da pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo atualmente. Então nós faremos uma análise desta MP artigo por artigo, e aí nós iremos separar esses temas, os vídeos, aliás, em temas, né? Então, mas para facilitar, terá lá parte 1, parte 2, para que você não perca nenhuma parte da explicação, tá? Esse vídeo é destinado a todos os meus alunos, ex-alunos e a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm curiosidade a respeito do tema. Tudo bem? Então vamos lá, a gente começa a analisar a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, lá no seu capítulo 1, quando ela trata das alternativas trabalhistas para enfrentamento do coronavírus. E aí ela fala lá no seu artigo 1º, que a referida medida provisória dispõe sobre medidas trabalhistas a serem adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda para enfrentamento do estado de calamidade pública do país, reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus, decretada pelo Ministério de Estado da Saúde, conforme Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então essa é a descrição do artigo 1º da medida provisória 927. É importante mencionar que ela traz outros dois institutos quando ela fala lá do decreto legislativo número 6, que reconheceu o estado de calamidade pública que nós estamos vivendo em razão do coronavírus. E ela menciona ainda a Lei 13.979, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Então notem, a MP ela faz, ela se remete a esses dois itens, né? Ao decreto legislativo número 6 e a lei 13.979, fala que o intuito dela é proteger o emprego e a renda neste período de pandemia que nós temos aí. Bom, o que mais nós temos? Ela lá no seu artigo 1º, parágrafo único, ela vai dizer que ela constitui uma hipótese de força maior, né? Que é aquela força maior descrita lá no artigo 501 da CLT. O artigo 501 da CLT ele fala assim, ó: entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. Então nós temos lá no artigo 1º, basicamente, para que ela serve. No parágrafo 2º, ela fala que a medida provisória, ela se aplicará, na verdade, durante este estado de calamidade pública, constituindo caso de força maior, descrita lá no artigo 501 da CLT. Bom, o que mais nós vamos ter quanto às questões das alternativas trabalhistas para enfrentamento deste coronavírus? Nós temos lá no artigo 2º que ele fala que durante todo o período de calamidade será permitida a celebração do acordo individual entre empregado e empregador, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, o qual terá prevalência sobre os demais instrumentos normativos legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Pessoal, aí nós abrimos um parênteses, nós estamos diante, entre aspas, de um cheque em branco. Note que o legislador falou o seguinte: é permitido entre o empregado e o empregador convencionar qualquer coisa desde que respeitada a Constituição. Então notem, nós não temos uma limitação a não ser a limitação constitucional. Qual é essa limitação constitucional? É aquela limitação que a Constituição traz em razão dela ser um catálogo mínimo de direitos, né? Abaixo daquilo ali eu não posso de jeito nenhum, acima daquilo ali o céu é o limite, né?
Então, o artigo 2º ele fala que durante o período de calamidade, né, será permitida a celebração de acordo individual escrito entre empregado e empregador. Tranquilo? Beleza? Ok. E aí, o interessante é que ele fala assim, lá no artigo 3º, já em seguida, ele fala assim, que dentre outras, ou seja, além dessas medidas taxativas que estão descritas no artigo 3º, o empregador poderá adotar as seguintes medidas, né? A utilização do regime de teletrabalho, antecipação das férias individuais e concessão das férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, direcionamento do trabalhador para a qualificação e diferimento do recolhimento do FGTS. Vale lembrar que essa questão do direcionamento do trabalhador para a qualificação se referia ao artigo 18, que era o artigo que gerou grande polêmica em razão da possibilidade de suspender ou não os pagamentos dos salários dos trabalhadores. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro, agora hoje, né, na data de hoje, dia 23 de março, ele, pelo menos em suas redes sociais, mencionou de que este artigo 18 será revogado, tá? Mas continua em relação aos demais itens. E por último aqui o que a gente falou, diferimento do recolhimento do FGTS. Então notem, quais são as medidas que serão tomadas nesta crise de pandemia que nós temos, em razão do coronavírus. O empregador poderá adotar o teletrabalho, poderá adotar o aproveitamento e antecipação de feriados, concessão de férias coletivas ou individuais, utilização dos bancos de horas, suspensão das exigências administrativas em segurança no trabalho. Tá? E qual que nós vamos estudar, Danilo? Todas. Então a gente começa a analisar agora a questão do regime de teletrabalho já no próximo vídeo. Tranquilo? Um abraço a todos, até mais.